Estudo Bíblico Levítico 7, versos 1 a 38. O comentário sobre as ofertas na sessão anterior foi da perspectiva do adorador que se aproxima do altar com seu sacrifício. A perspectiva agora considerada é a do sacerdote, conforme a lei instrui Arão e seus filhos a exercerem devidamente o seu ofício no que se referia ao ritual do sacrifício. Versos 1 a 10. Oferta pela culpa. Aqui acrescentam-se mais detalhes ao conteúdo de capítulo 5, versos 14 a 6, verso 7, em que Moisés dá instruções aos leigos acerca da oferta pela culpa. Verso 2. No lugar onde imolam o holocausto. As ofertas pela culpa e pecado deviam ser imoladas no mesmo lugar da oferta queimada. Capítulo 6, verso 25. Isso é, do lado norte do altar. Capítulo 1, verso 11. Verso 6. No lugar santo se comerá. O ritual da refeição dessa oferta segue de igual modo o da oferta pelo pecado. Capítulo 6, versos 26 e 29. Versos 7 a 9. O sacerdote teria direito ao couro, resultado do sacrifício da oferta pela culpa, assim como receberia também a oferta de manjares. Versos 11 a 36. Ofertas pacíficas. Aqui são dadas regras acerca das ofertas de manjares que deveriam acompanhar as ofertas pacíficas e de como a carne deveria ser comida. Versos 15 e 16. Cristo oferece aos crentes espiritualmente a sua própria carne para ser comida. João 6, versos 54 a 58. Na carne e no sangue de Cristo, os crentes encontram vida eterna e têm comunhão com o Pai. Por meio dessa comunhão, os crentes são transformados cada vez mais na imagem de Cristo. 2 Coríntios 3, 18. Nota: havia 3 tipos de ofertas pacíficas. 1. As ofertas de ações de graças, que era feita para relembrar com gratidão as misericórdias alcançadas. E 2. As ofertas votivas, relativas a um voto, que são promessas feitas no sentido de trazer uma oferta se certa aspiração fosse atendida. Gênesis 28, versos 20 a 22, 1 Samuel 11, 1, verso 11 e 2, verso 21. Esses votos usualmente se faziam acompanhar por ofertas pacíficas, quando eram inicialmente feitos e depois novamente quando cumpridos. E 3. Ofertas voluntárias, que se distinguiam das votivas por não haver uma promessa anterior e das de ações de graças por não se referirem a alguma bênção específica alcançada. O primeiro tipo devia ser comido pelo ofertante e pelos seus amigos no mesmo dia no qual foi oferecido. Mas os outros 2 tipos não tinham o mesmo grau de santidade e podiam ser comidos até no dia seguinte. Verso 12. Por ações de graça. A ação de graça era suplementada por 3 tipos de bolos preparados com azeite: bolos asmos, obreias asmas, bolos de flor de farinha. Um bolo de cada tipo era uma oferta alçada, levantada em direção do céu à vista da congregação e então apresentada ao sacerdote oficiante. Verso 13. Levedado. A levedura, um resto de massa apodrecida, se usava comumente nas festas sociais e era permitida nas ofertas de ações de graças, sendo que essas eram a expressão espontânea da dedicação de vidas que nunca eram totalmente isentas de pecados e malhas. A presença desta levedura, símbolo da impureza, nos ajuda a entender que tudo o que se come é santificado pela palavra de Deus e pela oração. 1 Timóteo 4, versos 4 e 5. 1 Coríntios 10, versos 23 e 30. E não pela sua pureza cerimonial intrínseca. Atos 11, versos 1 a 18. Não é a comida que entra pela boca que contamina o homem. Mateus 15, verso 11. Esses bolos de pães levedados
que acompanhavam a oferta pacífica não eram os mesmos da oferta de manjares, os quais eram sem levedura, asmos, e se ofereciam no altar. Verso 14. Um de cada tipo de obreia, bolo e pão era a porção dos sacerdotes. Obreia, um bolo de forma feito de uma camada fina. Capítulo 2, verso 4, 8, 26, Êxodo 29, versos 2 e 23 e Números 6, 15 e 19. Bolos, em hebraico halá, pães que se perfuravam em cima na hora de assar. A palavra vem da raiz halal, furar. O seu peso era de 3,5 kg, 2 dízimas de uma efa. Capítulo 24, verso 5. Verso 15. O sacrifício da oferta de gratidão tinha de ser totalmente comido no dia em que era feito, mas permitia-se que uma porção do sacrifício da oferta pelo voto ou da oferta voluntária ficasse e fosse comida no dia seguinte. Qualquer porção que restasse, então, deveria ser queimada. É claro que qualquer animal grande, seja um bezerro, um novilho ou um cordeiro, capítulo 3, versos 1 e 7, não poderia ser comido dentro de 1 ou, respectivamente, 2 dias, somente pelo ofertante ou por alguns sacerdotes que o ajudavam, segundo a lei, a exigência da lei, versos 15 e 18. Vê-se claramente que uma parte do sentido da festa religiosa seria que o ofertante participasse do sacrifício com seus amigos, ou também com estranhos pobres e necessitados, e assim a generosidade, a caridade e o cuidado dos aflitos fariam parte da festa, para completar uma verdadeira ceia sacrificial de bom agrado para Deus e para os homens. Verso 19. A carne que tocar alguma carne imunda. A carne sacrificial não podia tocar qualquer coisa imunda, nem ser comida por uma pessoa imunda. O que tornava o indivíduo imundo está comentado nas Leis da Pureza, capítulos 11 a 15. Versos 22 a 25. Não comereis gordura. Gordura e sangue estavam proibidos como alimento. Os regulamentos referentes à gordura só se aplicavam às porções de gordura dos animais sacrificados, a qual era reservada como oferta a Deus. A restrição foi estendida às mesmas porções de gordura de animais considerados inadequados para o sacrifício por terem morrido de morte natural ou por terem sido mortos por feras. Verso 26. Não comereis sangue. Essa expressão se refere ao ato de comer carne cujo sangue não foi drenado. 1 Samuel 14, 33. Desde que o derramamento de sangue representava a perda de vida, Gênesis 9, 4, e que o sangue assim derramado era usado somente para a expiação, o sangue de animais e aves não devia ser comido de forma nenhuma. Essa proibição se refere somente ao uso do sangue como alimento e não deve ser considerada uma lei contra a transfusão do sangue, o que é uma operação médica para salvar vidas. Se queremos atribuir-lhe algum sentido espiritual, seria apenas o de ilustrar a santidade do sangue de Cristo derramado em nosso favor, para que tenhamos a plenitude da vida mediante seu sacrifício supremo. Versos 28 a 36. Oferta movida. A oferta movida era a porção do sacrifício pacífico que pertencia aos sacerdotes. Era movida em direção ao altar de bronze como sinal de sua dedicação a Deus, e a seguir, movida em direção ao ofertante ou sacerdote, para indicar que estava sendo devolvido pelo Senhor aos sacerdotes para os alimentar pelos seus serviços. Depois disto, a gordura da oferta pacífica era queimada como oferta ao Senhor. A coxa direita ou a espádua com o peito eram comidos pelos sacerdotes, e o que restava era comido pelos fiéis. Êxodo 29, 26. Versos 37 e 38.
As instruções para os sacerdotes são concluídas com um parágrafo conciso. Este registro chama a atenção dos israelitas para o fato de que esta legislação deriva sua importância e autoridade do Senhor, que os resgatou do Egito e que se revelou a eles no Monte Sinai, verso 38. Nota: a palavra santo aparece 38 vezes no livro de Levítico, 12 vezes as palavras santíssimo e santidade.